todos, aqui quem fala é a psicanalista Marcele, tá? Diretora do Projeto Aliança. Estaremos agora iniciando a leitura do nosso livro Compêndio da Psicanálise, ok? Então, vamos lá. Itinerário para uma leitura de Freud. Freud não é apenas o pai da psicanálise, mas o fundador de uma forma muito particular e inédita de produzir ciência e conhecimento. Ele reinventou o que se sabia sobre a alma humana, a psique, instaurando uma ruptura com toda a tradição do pensamento ocidental. A partir de uma obra em que o pensamento racional, consciente e cartesiano perde seu lugar exclusivo e egrégio, seus estudos sobre a vida inconsciente, realizados ao longo de toda sua vasta obra, são hoje referência obrigatória para a ciência e para a filosofia contemporânea. A sua influência no pensamento ocidental não só inconsciente, como não cessa de ampliar seu alcance, dialogando com e influenciando as mais variadas áreas do saber, como a filosofia, as artes, a literatura, a teologia política e as neurociências. Sigmund Freud, nascido em 1856, falecido em 1939, nasceu em Freiberg, Ataú-Primor, na região de Morávia, hoje parte da República Tcheca, mas aquela época parte do Império Austríaco. Filho de Jacob Freud e de sua terceira esposa, Amália Freud, teve 9 irmãos, 2 do primeiro casamento do pai e 7 do casamento do seu pai com sua mãe. Sigmund era filho mais velho de 8 irmãos e era sabiamente adorado pela mãe, que o chamava de meu Sigi de ouro. Em 1860, Jacob Freud, comerciante de lãs, mudou-se com a família para Viena, cidade onde Sigmund Freud residiria até quase o fim da sua vida, quando teria de se exilar em Londres, fugindo da perseguição nazista. De família pobre, formou-se em medicina em 1882. Devido a problemas financeiros, decidiu ingressar imediatamente na clínica médica, em vez de se dedicar à pesquisa, uma de suas grandes paixões. À medida que se estabelecia como médico, pôde pensar em propor casamento para Martha Bernays. Casaram-se em 1886 e tiveram 6 filhos: Matilde, Marthe, Oliver, Ernest, Sophie e Anna. Embora o pai tenha lhe transmitido os valores do judaísmo, Freud nunca seguiu as tradições e os costumes religiosos. Ao mesmo tempo, nunca deixou de se considerar um judeu. Em algumas ocasiões, atribuiu à sua origem judaica o fato de resistir aos inúmeros ataques que a psicanálise sofreu desde o início. Abre aspas, Freud aproximava a hostilidade sofrida pelo povo judeu ao longo da história às críticas virulentas e repetidas que a clínica e a teoria psicanalítica receberam. Fecha aspas. A psicanálise surgiu afirmando que o inconsciente e a sexualidade eram campos inexplorados da alma humana, na qual repousava todo um potencial para uma ciência ainda adormecida. Freud assumia assim seu propósito de remar contra a maré. Médico neurologista de formação, foi contra a própria medicina que Freud produziu sua primeira ruptura epistêmica, isto é, logo percebeu que as pacientes histéricas, afligidas por sintomas físicos sem causa aparente, eram não raro tratadas com indiferença médica e negligência no ambiente hospitalar. A histeria pedia, portanto, uma nova inteligibilidade, uma nova ciência. A característica, muitas vezes espetacular, da sintomologia das pacientes histéricas de um lado e, de outro, a importância do saber médico
diante desse fenômeno. Impressionaram o jovem neurologista. Doentes que apresentavam a paralisia de membros, mutismo, dores, angústia, convulsões, contraturas, cegueiras, etc., desafiavam a racionalidade médica, que não encontravam qualquer explicação plausível para tais sintomas e sofrimentos. Freud então se debruçou sobre essas pacientes, porém desde o princípio buscava as raízes psíquicas do sofrimento histérico, e não as explicações neurofisiológicas de tal sintomologia. Procurava dar voz a tais pacientes e ouvir o que tinha a dizer, fazendo uso, no início, da hipnose como técnica de cura. Em 1895, é publicado o artigo inaugural da psicanálise, Estudos sobre a Histeria. O texto foi escrito com o médico Joseph Brauer, o primeiro parceiro de pesquisa de Freud, médico vienense, respeitado, erudito. Brauer reconhecera em Freud um jovem brilhante e o ajudou durante anos, entre 1882 e 1885, inclusive financeiramente. Estudos sobre a histeria é o único material que escreveram junto, já que evidencia o distanciamento intelectual entre ambos, enquanto Brauer permanecia convicto de que a neurofisiologia daria sustentação ao que ele e Freud já haviam observado na clínica da histeria. Freud, de outro modo, já estava claramente interessado na raiz sexual das psiconeuroses, caminho que perseguiu a partir do método clínico ao reconhecer em todo sintoma psíquico uma espécie de hieróglifo. Escreveu certa vez: o paciente tem sempre razão. A doença não deve ser para ele um objeto de desprezo, mas, ao contrário, um adversário respeitável, uma parte do seu ser que tem boas razões para existir e que lhe deve permitir obter ensinamentos preciosos para o futuro.